nosso Deus. Vamos ao nosso pregador dessa noite, irmão Rafael, a quem eu convido nesse instante. Ele, durante os últimos 2, 3 anos, foi o nosso líder do Ministério da Juventude, com um brilhante ministério, um trabalho abençoado para toda a nossa juventude, mas ele agora passou essa pasta para o pastor Jean. Mas independentemente dele ter entregue esse ministério, ele continua sendo um servo usado pelo Senhor, e nós passamos a ele nesse instante a palavra, e que Deus, irmão, o abençoe e o use poderosamente. Amém. Boa noite, igreja. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 ao 13. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 ao 13. Amém? O texto da palavra de Deus, lido na versão NVI, diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela porção da tua palavra lida aqui essa noite, Senhor. Que apesar de mim, Pai, o Senhor possa transmitir aqui, ó Deus, teus ensinamentos, que possamos aprender mais de ti, ó Pai, conhecer mais, Senhor, da tua vontade, ó Deus, entender, ó Pai, que modelo de vida o Senhor tem para nós, Senhor. Que possamos não somente aprender esse modelo, não aprender somente mais de ti, Pai, mas que possamos sair daqui, ó Deus, com uma atitude, ó Deus, com uma vontade de colocar isso em prática, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, me usa nesse momento. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto é um texto muito conhecido, né? Acredito que quem já vem na igreja um pouquinho, veio pelo menos um ano na igreja, já escutou. Até que se você não vem na igreja, você já escutou esse trecho. Um trecho da narrativa da criação do mundo, está lá em Gênesis, e um trecho que, para muitos, é a doutrina do pecado original, ou seja, a doutrina da queda do homem, está baseada aí nesse texto. Então, é um texto muito conhecido, é um texto pintado em quadros. E é um texto que eu queria trabalhar com vocês essa noite,
Mas antes de trabalhar esse texto, eu queria contar uma história para vocês. Há uns 5 anos atrás, a gente estava para se casar, eu e a Lília. E aí, um pouco antes, a gente estava nessa de compra casa. Na verdade, não compra, né? Compra com alienação fiduciária, né? Você dá uma coisa em garantia, vai pagando financiamento a perder de vista. Mas estava nessa, a gente comprou um apartamento que estava na planta, mas aí depois a gente decidiu vender ele ainda na planta e vendeu, acabou comprando uma casa para reformar. E a gente pegou, durante 1 ano e pouco, né, que a gente estava antes do casamento, foi fazendo essa reforma da casa, e a casa era uma casa bacana, casa grande até, tinha as coisas legais, mas tinha alguns problemas. Era uma casa antiga, né, todo o acabamento, as coisas eram bem antigas ainda, e tinha uma coisa que era um horror, que eram pombos, e tinha muito pombo na casa. Que a pessoa que morava na casa era um casal de idosos, as pessoas que moravam, elas tinham um cachorro, uma cachorrinha, e deixavam comida do cachorro sempre lá de fora, enfim, não ficavam recolhendo toda hora, e aquilo dá muito pombo. Aquilo pombo com comida de cachorro é uma combinação ali um pouco desastrosa. E era muito pombo, e a parte do telhado também dava muito pombo, porque tinha brecha para os pombos ficarem, enfim, era um desafio muito grande. E aí você está se perguntando nessa hora, tá, ele leu o texto da narrativa da queda, do pecado, e está falando da casa, do pombo, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que, assim como o pecado, ele é nojento, e ele gera em nossas vidas um ciclo vicioso, que vai levando a gente só para baixo, os pombos também produzem isso, que tinha um ciclo que era, o ciclo do desastre, né, que tinha lá em casa, que era o pombo, nas suas fezes, aí vinha a barata para comer as fezes do pombo, e aí vinha o pombo para comer a barata. Então, aquilo se retroalimentava e era perpétuo. E parece que, eu não sei matematicamente como é que se explica isso, mas eles iam comendo e se reproduzindo numa proporção que o negócio não acabava, não parava. Um não dava fim ao outro, enfim. Da mesma forma é o pecado em nossas vidas, né? Se a gente não faz nenhum tipo de intervenção, o pecado vai se multiplicando, multiplicando e multiplicando, e se torna algo sem controle. Mas para a gente falar sobre isso, surge na nossa mente, pecado. A gente vai falar sobre o pecado essa noite, sobre o pecado e pombos. E eu recorrer, né, se você tem problema com pecado, eu espero te ajudar, assim como eu tenho. E se você já teve problema com pombos, eu espero te ajudar também, assim como eu tive. Enfim, a gente vai juntos aí com uma utilidade pública também. Bom, mas o que é pombo? Você sabe o que é pombo, né? E pomba é um negócio engraçado, né? Porque na Bíblia, geralmente, se fala da pomba, não, que o espírito vem como uma pomba, na forma de uma pomba, e tem a pombinha branca da paz, a pombinha daquilo. Mas, cara, aquela pomba não é o pombo que a gente vê, cara, é um negócio diferente. Aquela pomba foi Deus que criou, esse pombo que a gente vê não foi Deus, não. Isso aí foi alguma coisa, cara, diferente. Brincadeiras à parte, por mais que na Bíblia sempre seja feita uma analogia, uma figura de linguagem da pomba, como algo positivo, eu quero trazer o pombo, esse pombo feinho que a gente vê mesmo aí, que é algo que é uma praga urbana. Tá, mas o que é pecado, então? Quando a gente fala de pecado, a gente pensa muito, quando você vai no dicionário, fala assim, desobedecer a um preceito religioso, desobedecer a uma norma, enfim, a uma lei. E durante muito tempo a gente viveu e a gente aprendeu assim, o pecado como uma forma de um código legal, né? Eu tenho um código legal do que é pecado, do que não é pecado, e eu sei o que eu estou obedecendo ou desobedecendo. Mas eu queria trazer uma visão para vocês de pecado, baseada nesse texto de Gênesis 3, de 1 a 13, baseada num olhar teológico que diz o seguinte, que o pecado é aquilo que representa o meu rompimento com Deus, tudo que gera um rompimento meu com Deus é pecado. Tudo aquilo que gera um rompimento meu com a minha humanidade, com a minha criação, comigo, é pecado. E tudo aquilo que gera um rompimento de mim com o meu próximo também é pecado. E esse primeiro ponto do pecado como um rompimento com Deus vai estar expresso lá no verso 6. Se você puder projetar para mim aí, peguei de surpresa aí. Eu vou usar vocês aí mais umas 3, 4 vezes aí das projeções. Verso 6 vai dizer, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar
Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. E a mulher vai lá e come do fruto. A desobediência, nesse texto, marca para a gente o rompimento da humanidade com Deus. E talvez o pecado mais complicado de se tratar numa esfera vertical é a desobediência. A humanidade, ela tinha ali tudo para dar certo. E é interessante, era uma única regra ali. Estava ali no jardim de boa, tinha comida, tinha tudo, mas não toca nem come o fruto daquela árvore. E às vezes a gente fica pensando assim, cara, não é possível, era uma única regra, os caras conseguiram quebrar, como é que isso acontece? Mas uns 2 anos atrás eu experimentei isso num acampamento da juventude. Num evento que a gente tinha lá, a gente tinha uma única regra. E o pessoal que estava no acampamento sabe qual era a única regra, e alguém quebrou essa regra. Então a gente vê que realmente não é impossível. Então, mesmo que seja uma coisa bem óbvia, seja bem comunicada, ali alguém pode quebrar aquela regra, e ali o rompimento, a desobediência gera esse rompimento com Deus. Mais para frente, nos versos 9 ao 11, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi. Ele percebe a sua nudez porque há um rompimento dele para consigo. A sua condição inicial, a partir da criação com Deus, da criação de Deus, é rompida. Então, nesse trecho, a gente percebe que após comer o fruto, ou seja, desobediência, gera um rompimento com Deus, que gera, consequentemente, um rompimento com a sua natureza. E, posteriormente, nos versos 12 e 13, a gente vai ver a narrativa onde ele vai falar que a mulher que tu me deste me deu fruto para comer. Então, a gente já vai ver um rompimento dele também com o próximo, um rompimento dele com a sua esposa, enfim. A gente vai vendo como uma simples decisão foi gerando uma série de consequências, uma série de rompimentos. E aí a gente vê o pecado nessas 3 faces, nessas 3 esferas: rompimento com Deus, rompimento consigo, com a sua humanidade, e um rompimento com o próximo. E é interessante a gente perceber que nessa narrativa do pecado tem uma coisa em comum ali entre o homem e a mulher. Quando o homem é questionado acerca do pecado, o que ele faz? Ele coloca a responsabilidade em quem? Na mulher. E quando a mulher é questionada acerca do pecado, o que ela faz? Ela coloca a responsabilidade na serpente. E a serpente não tinha mais em quem colocar a responsabilidade, ela fica com a responsabilidade para ela. Mas repara que é isso que acontece com a gente quando a gente está falando de pecado. Sempre que a gente comete algum pecado, é pego em alguma situação pecaminosa, a gente tende ao quê? A justificar, transferindo a responsabilidade para o outro ou para alguma coisa. E se a gente quer banir não, talvez seja difícil, não aqui, mas no futuro, mas reduzir o pecado em nossas vidas, a gente deve aprender também uma noção de responsabilidade, nos responsabilizarmos pelo que temos feito e pelas consequências que temos gerado. E aí agora, voltando um pouquinho sobre os nossos pombos. Então a gente chegou na casa lá e pombo para lá, pombo para cá, que é que a gente foi fazer? Não vai ter mais cachorro na casa, a gente não tem cachorro mesmo, não tem problema. Então, acabando com o cachorro, vai acabar o problema do pombo. Por quê? Porque o pombo vai onde tem comida e água. Da mesma forma, é o pecado em nossas vidas. O pecado, ele surge, ele acontece, ele cresce, ele se multiplica quando a gente alimenta. Isso acontece no texto ali, do verso 1 ao verso 5. A serpente, que era mais astuta, vai lá e começa a conversar com Eva. O que acontece? Eva alimenta a serpente. Eva dá ideia para a serpente. Ela começa a trocar, bater um bate-papo ali. E
A serpente fala uma coisa, ela retruca, a serpente vem com um novo argumento, ela retruca e a serpente dá um argumento que ela, pô, maneiro, faz sentido. O simples fato de alimentar um diálogo gera um rompimento. Da mesma forma é o pecado em nossas vidas. O simples fato de alimentarmos alguns diálogos, alimentarmos alguns comportamentos, traz o pecado e faz o pecado crescer no nosso meio. Por isso, voltando à questão da responsabilidade, é interessante a gente olhar para tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo de errado, tudo aquilo que tem gerado um rompimento com Deus, um rompimento com o meu próximo, um rompimento com a minha humanidade, e a gente examinar para entender como isso tem sido alimentado, que a gente deixe de alimentar. E o interessante é que, assim como os pombos, né, os pombos a gente fala assim, tem alimento. A gente sabe que pombo é uma praga, né? A maioria tem essa noção. Mas a gente não vê um monte de gente alimentando pombo? E a gente não vê também gente ensinando criança a alimentar pombo? E a gente também não vê um monte de gente alimentando o pecado? A gente não vê um monte de gente ensinando criança a alimentar o pecado? Da mesma forma, irmãos, que além de deixar de alimentar isso, as pessoas ao redor precisam parar de alimentar, a gente também tem que romper isso num aspecto geracional. Quantos dos nossos comportamentos, ações, atitudes pecaminosas estão sendo perpetuadas nos nossos filhos? Não por uma maldição hereditária, não, mas por uma repetição de comportamentos. Porque o seu filho vai espelhar muitas coisas do que você faz. Então, além de pensar, talvez, em você, um relacionamento teu com Deus, teu consigo e teu com o próximo, pense também no exemplo da influência que você tem deixado. Só que, eu não sei se você já teve pombo em casa, não é tão fácil assim tirar o pombo. Depois que ele se acostuma, e no nosso caso foi assim, ele já estava acostumado. O que a gente tinha que fazer? Não tinha mais comida, mas ele continuava estando lá. Por quê? Porque ele tinha abrigo e conforto. Telhado em cima era aquelas telhas de amianto, assim, grandinha. Então era todo vazado. Então tinha um sótãozinho em cima, que era maravilha para o pombo ali. Para o pombo, para barato, para tudo. E ele continuava indo lá, era um abrigo. E aí a gente chegou à conclusão, então, o quê? Vamos fechar aquilo ali. Aí fechou, tampando tudo, tampou tudo. Mas o pombo é um bicho insistente, assim como o pecado. Ele é insistente, é teimoso. E continuava lá os pombos lá. Até que chegou um ponto que eles ficavam num beiralzinho que tinha, né? Na parte da sombra, quando dava sombra, ele é malandro, não gosta do sol, mas tinha uma parte de sombra que tinha um beiral legal, e ele ficava lá, e a gente pesquisando, aí falou, cara, não dá jeito de fazer, o que faz? Não tem o que fazer. Aí pesquisando um dia na internet, eu entendi que existe um negócio chamado espícula. O que é espícula? Você faz um travessão de madeira ou de outro material com um monte de arames assim, para você colocar em beirais. O que isso faz? Torna ali desconfortável para o pombo. O pombo não consegue pousar ali. Ele não consegue ficar ali. Então, a gente colocou e atendeu. Naquela parte ali, naquele beiral que a gente colocou a espícula, o pombo parou de pousar. O pecado é a mesma coisa. Se você se sente confortável com o pecado, ele vai continuar morando na tua casa. Ele não vai sair. Se a tua casa é um lar confortável para o pecado vai fazer morada ali, ele vai se multiplicar e vai gerar aquele ciclo vicioso, enfim, uma série de problemas. Então eu te aconselho também a entender o que traz conforto para o pecado no seu lar. Quais são os beirais do teu lar que estão sendo altamente confortáveis para o pecado fazer morada, para o pecado se multiplicar. Que você ore a Deus, peça discernimento, converse com a sua família e coloque ali espículas, para que o seu lar não seja mais um local confortável para o pecado. E a gente vai pensar um pouquinho assim, continuar nessa noção da tentativa, né, da insistência do pecado. O texto de Gênesis traz isso para a gente. No primeiro momento, Eva refuta
a serpente, mas a serpente ela é insistente. E ela é insistente, e o pior dessa insistência toda, quando a gente fala de pecado, é que o pecado, ele não afeta somente você, ele afeta também quem está ao teu redor. Eva, quando decide comer do fruto, ela vai oferecê-lo também a Adão, Adão também aceita e come daquele fruto, ambos são responsáveis. Da mesma forma, o pecado, quando ele chega na nossa casa, ele afeta tudo que está em volta. Se você também já teve problema com pombo, não adianta você fazer tudo isso, você colocar espícula, tirar comida, enfim, uma série de coisas, se do lado tem alguém que está jogando canjiquinha para o pombo. Então, quando a gente está falando de eliminar pombos, enfim, afastar pombos e afastar pecados, isso tem que ser uma ação conjunta, é uma ação conjunta familiar, toda a família entra num propósito desse. E é um propósito que, como a gente vê, não afeta só uma pessoa, né? Vai afetando mais gente. Então, todos têm que estar unidos em torno desse propósito. E aí, falando mais um pouquinho dessa questão, continuando a falar de pecados e pombos e do texto, a gente conseguiu eliminar o foco de comida, conseguiu eliminar lá os locais de conforto para os pombos, mas ainda ficava um foco ali, que era a piscina, porque ele come e bebe água, né? Então a piscina era um negócio complicado. Por que ela era complicado? Porque a piscina era de fibra. Aí você fala, tá, ok, a piscina de fibra, como ela era na terra, ela tem um negócio de equilibrar a pressão interna com a água e externa da terra, você não pode baixar muito o nível dela. Se você baixar muito o nível dela, da água, a terra de fora começa a forçar e começa a deformar a piscina. E se eu não baixasse muito o nível, o que acontecia? O pombo conseguia ir lá e beber água. Então eu tinha meio que um trabalho ali milimétrico de tentar baixar um nível máximo possível para que o pombo não alcançasse, não conseguisse beber água e também não danificasse a piscina. E aí eu aprendi uma outra coisa muito interessante com os pombos também. Quando eu ia baixando e esgotando a água, às vezes chovia, levava o nível e ia esgotando, e aí tinha um outro lá abusado que vinha beber enquanto estava esgotando lá, eu percebia que o nível que cada um deles conseguia chegar para beber água era diferente. Por exemplo, se eu esgotasse, vamos botar 10 centímetros do nível, diversos pombos não conseguiam beber água, mas existiam alguns, que eram, sei lá, mais pescoçudos, não sei o que era, ou mais habilidosos, tinham menos medo de cair ali, que eles iam chegando na beirada e conseguiam descer mais e beber água. E aí isso traz para a gente, quando a gente está falando de pecado, uma noção que às vezes é controversa. O pecado pode ter níveis de intensidade, e o pecado, em alguns aspectos, ou seja, o que origina o pecado pode ser relativo. Você vai falar, mas o pecado não é algo absoluto? Sim, o pecado é absoluto como um rompimento, como uma consequência, como que ele gera. Mas o que gera o pecado, o que ocasiona o pecado, é relativo. Da mesma forma que, para alguns pombos, aquele nível que eu baixei ali não dava mais para beber água, outros conseguiam ir mais fundo. E da mesma forma, na nossa vida, alguns comportamentos que a gente vê, poxa, é normal, tem pessoa A que faz, ou B que faz, mas para A ou para B, aquilo não alimenta um pecado, aquilo não gera um pecado. E se para você, aquele comportamento alimenta e gera um pecado, aquilo ali já é pecado. Então, talvez a noção mais importante seja a gente ter um autoconhecimento de saber que eu sou fraco nisso, eu não testo, meu limite é baixo, não vou por aí. E a gente percebe que coisas simples, quando a gente vai falar o seguinte, Rafael, um relacionamento bacana, Deus nos criou para a gente se relacionar, mas para alguns um relacionamento é a origem de pecado, gera pecado. Um emprego, poxa, um emprego não tem nada demais, emprego é coisa legal, né?
Deus abençoa para a gente trabalhar, tudo mais, né? Para alguns, o emprego é um ocasionador de pecado. Então, o convite que eu faço a você também é que você reflita sobre o que você acha muitas vezes como normal, como comum, mas que no seu caso é um ocasionador de pecado, é um alimentador de pecado. Não se coloque naquela posição de, não, mas com a pessoa A não acontece nada com ela. Se com você acontece, elimine aquilo da sua vida, ou corrija aquilo na sua vida. E aí uma outra coisa que a gente foi aprendendo, né, nessa batalha com os pombos e as analogias com o pecado, que eu fui construindo ao longo desses 3 anos, foi que se você der brecha para o pecado, ele volta. Se você der brecha para o pombo, ele volta também, ele faz morada, ele se reproduz. E aí, no nosso caso, depois de fazer tudo aquilo, tinha uma área atrás, tinha uma churrasqueira, tinha um forro de gesso, mas tinha um armário que a gente, quando acabou a obra, na verdade a gente não acabou a obra, acabou o dinheiro e ficou alguma coisa de obra, e aí tinha que ter colocado porta no armário, a gente depois estava pensando em sair, enfim, não colocou porta, e os pombos começaram, eles aprenderam que existia um forro de gesso ali, eles começaram a entrar. Primeiro começaram a tentar entrar pela saída da churrasqueira, enfim, começaram a entrar por esse forro de gesso que tinha. E quem já foi lá em casa IPG sabe mas onde é que era, aquela parte de trás, onde tinha a churrasqueira. E aí quando a gente percebeu, eles estavam indo ali, a gente começou a ficar preocupado, começou a tampar algumas coisas, mas teve uma vez que a gente deu mole achando que estava vedado, fechado, e eles estavam conseguindo ir. E eis que um casal de pombos usou o nosso forro de gesso para gerar pombinhos. E aí a gente foi perceber o quê? Quando 2 saíram, e ao invés de manhã a gente saindo, começou um barulhinho em cima, né? A Lília, Rafael, tem rato no forro, tem rato no forro. Eu falei, não. E a Lília, assim, a gente tem um comportamento distinto lá em casa, ela fica chateada comigo. Ela é cavaleira do apocalipse. Então aconteceu um negócio, ela já levanta o problema e não sei o quê. Eu já sou o contrário, já. Eu gosto muito de fechar o olho pro problema ali. E aí tem pombo, tem rato, não, tem rato para cá, não sei o quê. Daqui a pouco não, Rafael, acho que é pombo. Aí a gente vinha, escutava o teteté, aí parava. Aí vinha com um cabo de vassoura e batia no forro. Aí eles saíam correndo para um outro lado. Aí a gente batia, eles saíam correndo. Tá. O que aconteceu? Eu não podia mais vedar. Se eu vedasse, ia morrer o pombo ali dentro, ia ficar um fedor, a série toda. A gente teve que controlar de uma forma para, quando os pombos começassem a sair, os filhotes, a gente conseguir vedar. E aí a gente conseguiu, quando saiu de dia lá, saíram os pombos, a gente vedou tudo e aí ficava a família lá. Era uma família de pombo bonita, um casal de pombos, 2 pombinhos. E era interessante, não é a história verdadeira mesmo. E era interessante que assim, rolou como se fosse uma coisa assim de posse do negócio, porque durante muito tempo eles ficavam no muro da vizinha e não saíam, eles paravam e ficavam no muro da vizinha. E você via, a gente percebia que eram os 2 pombinhos mais novos, que eram mais magrinhos, e ficavam ali do lado. E isso era muito engraçado. E uma outra coisa também que a gente aprendeu nessa história da gente sobre pecados e pombos foi quando João Paulo foi viajar para os Estados Unidos, ele estava voltando para os Estados Unidos, João Paulo vocês conhecem, e a cachorra lá, a Kira, estava para um lado para o outro, não vem. O João falou com a gente, poxa, vocês podem ficar com a Kira um tempo? Bom, a gente está pensando em vender a casa, mas a gente fica. Aí a gente ficou com a Kira lá, e quando a cachorra veio, a gente falou, pô, a cachorra vai espantar os pombos agora de vez. Não, a cachorra meio que se acostumou com os pombos ali, rolava uma amizade tranquila. Ele falava que na casa dele ela matava pombo e tal, mas lá em casa... Só que até um determinado dia, teve um dia lá que um pombo deu um mole lá, a Kira pegou e matou o pombo lá. E o que eu percebi com isso? Que ok, a Kira matou um pombo, mas eu conseguiria matar todos os pombos? Não. A Kira conseguiria? Não. Da mesma forma, se a gente achar em nossas vidas que a gente vai conseguir matar todo o pecado e perseguir isso como objetivo, a gente não vai conseguir perceber
que no fundo, o que a gente tem que fazer é afastar o pecado, não tornar a nossa residência, não tornar o nosso lar, a nossa vida, e aí a metáfora se aplica ao que você quiser, o seu emprego, o seu relacionamento, enfim, um local confortável para o pecado. Você pode até conseguir matar um determinado pecado numa atitude mais enérgica. Não, matei isso na minha vida e pronto. Mas se você não mudar o teu comportamento de alimentar certas situações, de abrir algumas brechas, outro pecado vai vir. Aquilo matou aquele pombo, mas outros pombos continuavam vindo. E continuando a falar dos pombos, né? Tem uma coisa também que era muito engraçada lá pra gente, que tinha um pombo que era um pombo marrom e branco. Ela sabe, né? E eu, particularmente, eu tinha uma raiva muito grande daquele pombo marrom e branco. Aí você fala, por que você tinha raiva dele? Eu tinha raiva dele porque ele era diferente. Porque eu só conseguia ter raiva dele porque ele era razoavelmente diferente dos demais pombos. Então eu conseguia identificar, porque os outros, tirando depois a família que ficava sempre no mesmo lugar, dava para entender, os outros eu não sabia que pombo era que pombo, eu não tinha identidade, não rolava uma afinidade, assim, uma identificação. Mas aquele pombo marrom e branco, tanto que às vezes a gente vê na rua e fala, vou atropelar esse pombo, cara, porque aquele pombo era específico para mim. Da mesma forma, e aí eu acho que a gente tem que trabalhar isso como igreja, nós temos algumas raivas seletivas de alguns pecados específicos como igreja. Nos últimos anos, quando a gente fala igreja como toda, igreja evangélica, tem surgido um grande debate, um grande, digamos assim, talvez combate, enfrentamento, enfim, não sei a palavra correta a usar, quanto à questão da homossexualidade. Meus irmãos, para o texto bíblico, é muito claro que a homossexualidade é um pecado. Quando a gente analisa a ideia de pecado, a homossexualidade se enquadra no rompimento contra a criação, enfim, uma série de coisas. Só que Satanás tem usado algumas estratégias para inserção de pecados, enfim, para destruir a igreja. E uma delas é a inserção sutil de alguma coisa, e outras também é gerar um confrontamento explícito. Quando a gente analisa alguns textos, enfim, algumas experiências religiosas, existe um movimento que surge na Pérsia chamado maniqueísmo, que é uma ideia do dualismo. O que é isso? Maniqueísmo, dualismo, um monte de palavra complicada. É uma ideia de você ter antíteses, mais uma palavra complicada, bem e mal, A e B, par e ímpar, ou seja, nós e eles. E a gente não percebe que, enquanto igreja, muitas vezes nós temos alimentado uma postura de nós e eles, gerando o quê? Um distanciamento. E a gente cresceu enquanto igreja com uma coisa muito forte, não, nós e o mundo, nós e o mundo, nós e o mundo. E a gente tem ido para uma espécie de combate, de afrontamento, de enfrentamento, quando o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de resgate. Enquanto nós, enquanto igreja, olharmos para qualquer pecado que for, eu peguei um que para mim acho que é o seletivo da igreja do momento, com uma ótica de enfrentamento, de combate, a gente não vai ser agente de resgate. E é interessante que isso se perpetua nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Às vezes eu vou acompanhando Facebook, algumas coisas assim, redes sociais, e é uma piada debochada, enfim, é um post ofensivo, e a gente não consegue criar vínculos. E quando a gente pensa em estratégia missionária, meus irmãos, missões transculturais, se você estudar um pouquinho de missões transculturais, o que você vai aprender? Você estabelece o quê? Um ponto de contato para poder estabelecer uma relação. Que ponto de contato a gente consegue estabelecer se a gente tem essa lógica de enfrentamento? Como eu vou ser agente de resgate se eu não consigo me aproximar? Então, da mesma forma que devemos estar atentos para
inserções sutis do pecado na igreja, devemos estar atentos para uma construção de uma lógica dualista, maniqueísta ou de combate, de enfrentamento, porque isso nos afasta e não nos faz sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, criando pontes. E eu falo isso, meus irmãos, porque além de ser um problema que nos dificulta sermos agentes de resgate, construtores de pontes, a gente tem pessoas no seio da nossa igreja que vivem essa questão nos seus círculos familiares. E a nossa forma preconceituosa de agir, de falar, de lidar, as nossas piadas, geram afastamento e geram sofrimento em pessoas que deveriam ser acolhidas por nós. E a gente está achando que está tudo legal, que está tudo bacana, e a gente está achando que está fazendo um grande serviço para Deus, enfrentando vorazmente, agredindo e falando, quando na verdade a gente está caindo numa estratégia de Satanás e afastando essas pessoas. Eu queria que vocês refletissem sobre isso também, é que não é possível tratar um pecado sem entender dele. Quando a gente está falando do pombo aqui, a gente tem que entender como é que o pombo pensa, o que o pombo necessita, o que ele faz fazer uma coisa, outra, enfim. Da mesma forma, se a gente quer ser um agente de resgate para um mundo em pecado, um mundo corrompido, a gente tem que entender o que está corrompendo esse mundo, quais são as angústias, quais são as ansiedades, para que a gente possa ser verdadeiramente um agente de transformação. Encaminhando para o final dessa mensagem, depois da Kira matar o pombo lá, enfim, não dava para eliminar todos eles, o que a gente aprendeu foi o seguinte: a gente tinha que batalhar firmemente até o último dia na casa, fazendo resistência aos pombos. E da mesma forma, enquanto você estiver aqui nesse mundo, você não vai conseguir eliminar o pecado, e você deve batalhar firmemente, fazendo resistência ao pecado, entendendo como ele funciona na tua vida, estabelecendo estratégias para mitigá-lo, para reduzi-lo, estratégias de mudança de vida. E para isso você precisa de Jesus para o agora. Você precisa de Jesus para te ajudar aí, para caminhar contigo, para tratar essas questões, para te orientar nessas questões no agora. Não tem como deixar para depois, não tem como postergar isso. O assunto é grave, precisa de uma ação urgente. Mas também, um tempo depois, aconteceu uma coisa boa para a gente se livrou dos pombos. A gente acabou vendendo a casa. A gente não vendeu a casa por causa dos pombos, tá? Não tinha esse problema tanto com pombo assim também. A gente vendeu a casa, se mudou para um apartamento. O apartamento, como era um andar mais alto, não tem pombo ali, enfim, tá tranquilo. O pombo ele voa a uma determinada altura. Andar mais alto lá não tinha pombo, não aparece pombo. Graças a Deus, por enquanto. Eu nem tenho visto pombo direito. Bom, da mesma forma, a gente só vai conseguir se livrar do pecado quando for para um lugar alto, quando a gente estiver na glória, com o corpo incorruptível. Lá a gente vai ser livre do pecado. E para chegar nesse local também, a gente também precisa de Jesus. Então Jesus é a tua única alternativa, tanto para tratar os teus problemas de hoje, físicos, mentais, emocionais e espirituais, como é a tua única alternativa também para o futuro, para a glória, para a eternidade. E se, assim como eu, você tem problemas com pombos e problemas com pecado, aceite Jesus na sua vida. Traga Jesus para fazer morada no seu lar, porque quando ele faz morada, ele é repelente de pombo, ele é repelente de pecado. E ele vai te levar para um lugar maior, um lugar mais alto, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá pecados. Pode ser que haja pombos, mas não vão incomodar tanto. Que essa seja uma decisão que você tome na tua vida. Que ao receber essa palavra, você reflita sobre o que tem gerado o pecado, as consequências do pecado na tua vida. Que você possa decidir optar por Jesus para tratá-lo tanto no aspecto presente quanto no aspecto futuro. Oremos. Pai, obrigado, Senhor,
porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos enviou o teu Filho amado para que possamos nos reconciliar contigo, ó Deus. Aquele rompimento, ó Pai, que surge lá no Gênesis, ó Deus, descrito, narrado no Gênesis, Senhor, ele pode ser refeito, ó Pai, quando reconhecemos o teu Filho amado como nosso Senhor, suficiente Salvador, ó Pai. Te somos gratos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, ó Pai. Te somos gratos, ó Deus, porque, embora tivesse outras opções, ó Pai, Jesus escolheu os escravos, ó Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque aprendemos tanto com a vida e ministério de Jesus. Aprendemos muito, ó Pai, com o seu sacrifício. E aprendemos mais ainda, ó Pai, com a sua ressurreição, ó Deus. Que possamos, ó Deus, reconhecê-lo em nossas vidas, ó Pai. Não somente como um Salvador, ó Pai. Sim, Ele é nosso Salvador. Mas que Ele possa ser Senhor de nossas vidas, ó Deus. Estar em nossas vidas constantemente, ó Pai. Pois Ele é nossa solução para os problemas do presente e para os problemas do futuro, ó Pai. Faz morada em nossos lares, Senhor. Faz morada em nossas vidas, Senhor. Abrimos espaços para Ti, ó Pai. Te recebemos, ó Deus. Senhor, que o Senhor vá trabalhando no coração, na mente de cada um aqui, para que diante do que foi exposto, ó Pai, e quando somos expostos à Tua palavra, ó Pai, temos que nos posicionar, ó Deus. Que cada um possa se posicionar, ó Deus, optando por abrir o seu lar para Ti, ó Deus. Abrir a sua vida para Ti, ó Pai. Fica conosco, Pai. Nos dá uma semana na Tua presença, Senhor. Que possamos ser diferença, ó Deus. Que sejamos, ó Deus, agentes de resgate, ó Pai. Essa é a nossa oração e o fazemos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Antes de passar a palavra, tem cantina da juventude, tem empadão, aquele empadão que é top, que acaba rapidinho, então vai correndo, espera acabar aqui, né? Depois vai correndo. Tem hambúrguer também, enfim, cantina da juventude aí, dá uma moral pra galera. Obrigado, irmãos, boa noite. Meus irmãos, eu posso dizer assim, quase que certeza, que não houve um encontro prévio do irmão Rafael com a MCM.